sejam bem-vindos ao InspiraCast, o primeiro podcast dentro de uma amostra Casa Cor Santa Catarina. Estamos aqui no nosso 4º episódio. Eu sou a Jennifer Rieber, sou arquiteta, e com a minha parceira Doris Poli, nós somos as idealizadoras deste projeto. E hoje temos duas convidadas muito especiais, Andréia e Roberta. Obrigada pela presença. E do lado de cá, porque a gente mudou tudo, o podcast é nosso e a gente faz o que a gente quiser. Então a gente improvisou e temos o Alex desse lado aqui conosco. Obrigada. Tem que ser um trio para poder... Tem. Essa mulherada de peso, né? 3 para ver se consegue... Tivemos que chamar reforço. Exatamente. Que há muita mulher hoje, então... E eu tô bem feliz. Não foi nada calculado, mas eu tô bem feliz de estar com vocês e com elas, que são duas pessoas que eu adoro, que têm história inspiradora. Vai fazer jus ao nome. Até vocês vão perceber que realmente não tem nada calculado, porque, né? Eu e a Jennifer vamos ter que improvisar aqui, vou ter que puxar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Por conta do microfone, que realmente foi de última hora e vai ser sensacional. A gente não podia deixar o Alex fora dessa. Não tem como. Então, já queria começar agradecendo a presença de vocês. Obrigada, Roberta. Obrigada, Andréia. E pedir para vocês se apresentarem também, porque a Dori só falou o nome. Na verdade, o Alex pode fazer uma apresentação melhor. Foi para isso que a gente trouxe Eu sou suspeito para fazer a apresentação. Você tá aqui para isso. Eu vou botar elas lá em cima, elas falarem quem elas são e depois eu complemento. Complementa. Obrigada, Roberta. Olha, é um prazer estar aqui no podcast. Muito obrigada, Jennifer. Muito obrigada, Doris. Alex, que me chamou, me envolveu e falou, vai lá, que vai ser muito bacana. E para mim está sendo muito interessante, né, poder participar. É uma primeira participação, assim, aqui nesse universo Casa Cor, Balneário Camboriú, uma cidade que eu estou há pouco tempo. E vai ser um prazer, realmente, estar conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história, do meu trajeto. Eu espero que vocês gostem. E quem é a Andréia? A Andréia, ela é uma, como que eu posso dizer? Uma multimídia, né? A Andréia, ela tem uma história, um trilhar, sempre com o olhar no belo. Então, é uma coisa que começou desde a minha infância. Eu sempre fui muito ligada em artes, sempre fui muito observadora, sempre tive uma facilidade muito grande de observação, principalmente do espaço, das cores, das combinações. Eu nasci com esse dom e eu tenho uma facilidade, aquela visão fotográfica, né? Eu consigo enxergar as coisas nos seus lugares. E a Andréia era uma garota bem moleca e que um dia, bem jovem, não tinha nem carta, eu fui numa casa, que era uma mansão espetacular que tem em São Paulo, e que a filha da dona da casa era uma pessoa que tinha se separado, ela tinha 10 anos a mais do que eu estava com roupa de ginástica, andava sempre de rabo de cavalo, roupa de ginástica, e eu entrei nessa casa justamente no momento crítico, aonde a dona da casa tinha tirado todos os quadros da parede e não estava conseguindo mais colocá-los de volta. E nessa época ela estava com um decorador bem importante, que era o decorador dela, e todos aqueles quadros espalhados, eu sentei e falei, ai tia, por que não faz assim, assado, assim? E ela foi colocando e ela encaixou todos os quadros, porque eu conseguia visualizar aonde aqueles quadros tinham que ir. Não sei te explicar como, mas naquele momento aconteceu isso. E eu fazia nessa época Pan-Americana de Artes, junto com a filha dela. E ela virou e falou assim, você e a minha filha vão fazer a nossa usina em Ribeirão Preto. Eu não tinha carta. Eu estava um ano de Pan-Americana, a filha dela um pouquinho mais do que eu. E aí falei, tá bom, tia, vamos. Aí saímos, a filha virou e falou assim, mas como que nós vamos fazer uma usina? São mais de 1.000 metros quadrados, são 10 quartos. Falei, olha, é sua mãe. Demitida nós não vamos ser. E aí realmente pegamos essa empreitada, foi uma empreitada muito rápida.
nós fizemos a casa do começo ao fim, toda a parte de interiores. A arquitetura era uma arquitetura fiorentina e todos os tecidos, era na época do composê, então usava-se muito tecido, né? A inspiração era toda floral. E nós fizemos assim, colchas com matelassé, cortinas com babado, porque na época era isso que se usava, muita laca. Eu tinha tido uma experiência com os meus pais sempre construíram muito e sempre mudaram muito de casa. E os meus pais construíram uma casa em Campos do Jordão, que era um estilo normando. E toda essa casa foi feita com materiais de demolição. Ela era toda de tijolo e as portas foram compradas em antiquários. Em São Paulo tem muitos locais de demolição onde se vendem portas antigas, onde se vende mobiliário antigo. Então, nós seguimos essa linha, eu levei ela lá e apresentei isso, que era uma coisa que tinha sido apresentada pelos meus pais. E, na realidade, nós compramos móveis antigos, década de 50, década de 40, nós reformamos inteiro, pintamos, cada quarto tinha uma cor, então tinha o quarto cor-de-rosa, o quarto azul, o quarto amarelinho, o quarto turquesa, e realmente a fazenda ficou um espetáculo. Nós saímos em várias revistas e durante um bom tempo eu atuei no interior design, né? O meu pai era incorporador. Ele incorporou um prédio muito incrível, que foi um prédio que na época foi uma inovação, porque ele remetia a uma coisa meio New York, todo de tijolo, do lado da Pizzaria Cristal, se chamava Hits. E o meu pai, como incorporador, ele tinha um apartamento, né? Cada um ficava meio com um apartamento. Eu não sei se aqui acontece esse tipo de coisa. Era uma imobiliária, uma construtora, e os investidores, né? E se incorporava, e eu acabei pegando uma obra, e uma obra até que era o maior sócio majoritário, pessoa física, um dos maiores sócios majoritários, do Shopping Iguatemi, primo do Gereissati. E eu peguei esse apartamento, também não tinha carro, tudo assim, muito novinha. Comecei muito nova e uma coisa meio autodidata. E eu fiz esse apartamento, e eu fiz um trabalho na época que se usava muito, um trabalho de gesso fora do normal, com sancas e uma série de coisas, que tudo isso eu aprendi também por ver as casas que os meus pais faziam para eles mesmos. Então eu aprendi muito dentro de casa. E até foi incrível porque esse gesseiro que eu peguei era um gesseiro do meu pai, muito antigo, e o Sig Bergamin estava fazendo um apartamento em cima. Quando ele viu o trabalho de gesso, ele falou, eu quero esse gesseiro. E a gente na época era aquela coisa, não tinha muito problema com questão de fornecedor, e eu era muito criançona. Então, assim, foi a minha iniciação, vamos dizer, nessa parte toda que envolvia interior design. Ou seja, o bom gosto é hereditário. Eu acho que eu acho que é hereditário, eu acho que é o olhar do meio aonde muitas vezes você nasce e você cresce, e eu acho que existe algumas pessoas, eu acho que tudo se aprende, mas eu acho que existe um olhar que você nasce, é aquele lado direito, lado esquerdo, né? A pessoa que é boa na matemática e a pessoa que é boa nas artes. Então, eu acabei fazendo artes plásticas na FAAP e um pouco antes larguei a faculdade, né? Eu entrei cedo e larguei a faculdade e resolvi. Eu ganhei muito dinheiro fazendo essa usina. Tirou carteira de motorista? Não tinha ainda. Mas não tirou com dinheiro depois? Dinheiro ela já... Não, por quê? Porque, na realidade, eu até acabei tirando a carteira de motorista, mas logo na sequência eu fui embora para a Europa. Então, eu peguei esse dinheiro, que era um dinheiro que eu falei para o meu pai que eu ia fazer um curso de 3 meses. E como eu tinha uma tia
que até me lembra muito a sua avó, ela era casada com um francês monegasco. Então, na realidade, eu já viajava muito para a França e principalmente para Mônaco. Então, eu tinha muitas referências europeias. O que aconteceu? Eu falei, eu quero estudar 3 meses, eu quero aprender francês e depois eu quero fazer um curso de design. Eu não sabia ainda muito bem se eu ia ficar mesmo no interior design. E quando eu cheguei na França, nesses 3 meses, o que acontece? Ok, o design é incrível, é tudo maravilhoso, mas a moda era muito violenta. O mundo da moda era muito forte, né? E eu fui numa época que era a época de supermodels. Então era Cindy Crawford, Linda Evangelista, todas essas, Carla Bruni, Stephanie Seymour. E você simplesmente, quando entra e começa a frequentar esse ambiente, eu falei, eu quero moda. Né? Era muito mais glamuroso. É muito mais, assim, uma menina jovem, eu quero moda. E aí eu comecei a fazer um curso chamado SMOD, curso de rápido de verão, SMOD. Só que naquela época eu era muito magra, muito alta, e eu acabei sendo convidada para fazer passarela. E eu lembro que eu fiz um evento que chamava Groupe Leal. Era no Fórum, no Fórum Leal, onde era tipo uma semana de moda. Então eram novos estilistas, não era ainda um Fashion Week. Fashion Week estavam as top modas. Esse Groupe Leal era uma semana de moda com novos estilistas, onde eu fiz o desfile para Comme des Garçons, estava começando, e Semiac, Kenzo, e alguns nomes que não eram Dior, os estabelecidos, né? As marcas já estabelecidas como Dior, Chanel, e todas essas marcas incríveis que existem em Paris. E aí realmente eu comecei a frequentar, mas eu vi que eu não gostava de estar na frente das câmeras, eu não gostava de me expor. E aí eu comecei a estudar na Sorbonne, e fazia SMOD, e comecei a fazer um bico dentro de uma agência de modelo. Por coincidência, o dono da agência era um descobridor de talentos, e ele falou, mas você não quer ser modelo? Eu falei, não, eu não quero. Aí ele falou, mas então você vem trabalhar comigo. E o que acontece? Eu tenho um sobrenome judeu, e ele tinha o mesmo sobrenome que eu. E judeu ajuda judeu em qualquer lugar do mundo. E, na realidade, eu fui muito privilegiada. Ele nunca me questionou se eu era ou não judia. A minha origem é judia, hebraica, né, italiana. E eu vim descobrir a minha origem e tive todos os privilégios que uma jovem, na idade de 19, 20 anos, poderia ter numa cidade incrível. Então, ele me botou como responsável da agência, porque ele achava que eu era uma menina que estudava, eu tinha uma educação, eu era uma menina comportada, né? Então, eu ajudava a estar ali e conduzir as modelos. E, nessa época, cada agência tinha o seu espaço dentro dos melhores restaurantes, dentro das melhores boates. Então, vamos lá, eu fiz uma vida durante 3 anos de estudo da moda, conheci grandes estilistas. Eu, por exemplo, era uma pessoa que toda quinta-feira eu tinha na minha mesa o Azedine Alaya, que eu era apaixonada. O que é isso? Azedine Alaya é um estilista. Ah, tá, eu achei que era azeite, alguma coisa assim. Tinha lá na tua mesa. É sério, é sincero. Azedine Alaya é um estilista tunisiano que a gente tá aqui para aprender, né, Roberta? Né? Foi ele que já vou criou... falar do... Como é que é? Azedine Você repete depois. Alaya. Ele foi o criador... É o meu próximo cachorro. Ele foi o criador
de uma roupa que era feita com material, que era a base do fio de seda ou rayon com o elastano, Que legal. né? Então, André, vou falar uma coisa. A história tá ótima. você me pode Não, me interromper. vamos adiantar aí. Tá. Não, eu acho Então, fantástico. Passando por tudo isso, vamos dizer, eu parti para Milão. E em Milão, eu realmente fiz interior design, fiz estilismo e luxury marketing. Continuei frequentando o mundo das top models, mas aí eu comecei também já com uma certa maturidade a frequentar Feira de Milano, conheci a responsável da feira, eu me tornei a mascotinha dela, e eu sei que hoje ela já está com uns 90 anos, e está aí firme e forte, é uma pessoa que tem uma presença até hoje forte dentro da feira. E assim foi, voltei para o Brasil, e no Brasil continuei atuando no mercado de luxo de grandes grifes, Giorgio Armani, Bulgari, abri nos Estados Unidos e presto hoje consultoria, branding para N segmentos, inclusive o segmento imobiliário. Pronto. E eu vou defender ela. Ela não demora a contar a história. É que ela tem tanta bagagem que amigo meu fala assim, nossa, mas você demora a falar. Eu falei, não tem um culpa que eu vivi muito e você não viveu nada. Então, assim, tem que ter, né? Olha, eu ia dizer que eu sinto decepcionar os nossos telespectadores. A minha vida não teve toda essa emoção. Eu não tenho toda teve essa sim. bagagem. Teve. Eu não tenho tanta história pra contar. Não. Mas é uma história Roberta, sabe o que aconteceu? Muito pessoal. É porque o que era pra contar durante a entrevista, ela contou tudo antes. Eu falei pra se apresentar. Ela não fez suspense. Eu não sei, eu sou atrapalhada. Então, eu nem você, eu começo a falar. Não, eu se perguntar tanta hora pra mim, eu conto a história do relógio. Sinto dizer, a minha vida não foi tão emocionante. Eu não tenho tanta história pra contar. Então, eu não sei por onde nem começar. Mas apresentei a Roberta. Quem que é a Roberta? Por que ela tá aqui hoje? Porque só vem gente especial aqui. É, Primeiramente, verdade. muito obrigada. Né? Eu adorei o convite, o Alex, que é sempre o mentor das grandes ideias desse Balneário Camboriú, a Jennifer. A Doris, A que Doris. quebrou o microfone antes e atrasou meia hora aqui. Foi sem querer que eu quebrei o microfone. Sabe o que eu amei da Doris? Que ela é espontânea. Ela já chegou chegando aqui, já quebrou o microfone. Então, Doris, Jennifer, Alex, muito obrigada pelo carinho. Um prazer também poder conhecer um pouco mais a tua história, Andréia, que eu não conhecia. Obrigada. Né? Eu vejo a Andréia há muitos anos entre idas e vindas, Artefato, aqui, acolá, a Gero, a gente se encontra em restaurantes, mas nunca conversamos. Sim, então, é verdade. que Nunca linda, conversamos. que linda a tua Obrigada. história, bem inspiradora, como diz o InspiraCast. E eu também não conhecia essa parte. Eu conhecia É, a parte do oba-oba, do glamour, mas por trás desse glamour sempre Lindo. tem uma... E sabe o que eu Não, vejo? trajetória. Mesmo né, eu e você sendo de origens diferentes, eu sou aqui de Santa Catarina, você é de São Paulo, mundos diferentes, meios diferentes, mas tem tanta coisa em comum, porque eu acho que a arte, a arquitetura, a moda, elas estão sempre interligando pessoas. Com Então certeza. você foi me falando ali algumas coisas, né, eu aprendi muito na minha casa com os meus pais. Sim, eu também fui criada no meio da arte, então por isso, meu amor pela arquitetura e pela arte, Uhum. né, coisinhas que a gente vai se identificando. Mas resumindo, eu sou aqui natural de Itajaí, então eu estou realmente em casa, né? Ao contrário da Andréia, eu finquei minhas raízes aqui, minha família mora em Cabeçudas, meus pais nunca se mudaram de casa, moraram 40 anos na mesma casa, então esse ano, depois da morte da minha avó, que eles se mudaram. Então eu cresci numa casa com muita arte, muito amor, muita música e uma família enorme, muito, muito linda, né? A gente sempre foi uma família numerosa, muito unida. Fiz arquitetura aqui em Blumenau, com 19 anos. Eu fui estudar em Curitiba, depois voltei, passei no vestibular em Blumenau, fiz a minha arquitetura. Quando eu acabei a arquitetura, eu falei, o que eu quero fazer? Eu quero fazer arquitetura de interiores. Uhum. E aí eu fui para Parsons, em Nova York, fazer a minha pós-graduação em arquitetura de interiores. Só que eu comecei a namorar muito nova, a minha vida toda foi muito cedo, então eu voltei. Minha mãe foi para Nova York e falou, não, volta, Roberta. Fica aqui, vai pro mundo. Eu falei, Sabia que minha irmã tá lá? Minha irmã tá morando em Nova York. Sério? Ela é arquiteta, foi fazer o mestrado lá e agora ela
nesse Não Volta, ela não voltou mesmo. Minha mãe tentou. Não A poderia minha voltar. mãe também tentou. Não volta de Milão. Eu voltei. Não, mas no caso era o contrário. Ela falou, ó, não vou voltar. Ela foi 2 vezes. Eu sempre sonhei em morar perto da família, construir minha família cedo, né? Então eu casei com 23 anos, fui mãe com 27, 30, foi tudo muito cedo na minha vida. Uhum. E eu moro há 20 anos em Florianópolis, só que a minha ligação com o litoral aqui é muito forte, porque meus pais moram aqui, os nossos clientes todos são aqui. Hoje, apesar de nosso escritório estar em Florianópolis, 90% das nossas obras estão entre Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, então a gente atua muito nessa região. Mas, resumidamente, eu voltei de Nova York, fixei residência em Florianópolis, e lá eu tenho, então, o nosso escritório que comanda aí vários projetos de interiores. Hoje a gente tem muito cliente corporativo, trabalha para muitas construtoras, temos muitos clientes também físicos. O próprio empreendimento. Eu ia falar bem. Né? O próprio empreendimento. E eu sou Aqui, uma das o mães Spot do One. The Spot, porque a J Realty nos convidou para fazer toda a parte de arquitetura e interiores do The Spot. É um projeto muito inovador, um projeto sem precedentes aqui no sul do Brasil, porque vai ser o primeiro empreendimento que tem residência num corpo único a um shopping center, né? E é o melhor shopping center do estado. Então a gente realmente fez um projeto muito lindo, muito caprichado, de alto nível, para receber esse público que quer essa modernidade, né? Eu até falei num talk semana passada aqui, isso é muito novo, é o futuro, ainda não tem. Daqui a 10 anos a gente vai dizer, o apartamento naquele shopping, Não, isso aqui realmente é muito inovador, porque a gente vai ter um prédio residencial ligado a essa área comercial do shopping. E a gente tem aí 3 mil metros de um projeto lindamente pensado e agora está sendo executado para ser entregue em setembro. Temos 3 meses. Nossa, não pode E uma fazer curiosidade barulho aqui na que ela Casa não Cor. vai falar. Quando o Jaime quis fazer o The Spot One, ele elegeu a Roberta porque queria, assim, a cara da Roberta. Tanto que semana passada a gente estava com a Bianca, que a gente foi dar uma volta, aí ela surpreendeu com a parte pet ali, né? Eu também. É porque tem todo um programa de necessidades, né? E aí ela falou assim, é a cara da Roberta. Então, assim, você conseguiu imprimir, e deve ser difícil para vocês também, só arquitetos, imprimir a marca de vocês, a marca Doris, a marca Jennifer. Eu falo assim, todo mundo me pergunta, como que é o teu estilo, Roberto? Meu estilo é do cliente, porque a casa não é minha, é dele. Mas querendo ou não, a gente deixa o nosso DNA em cada obra, seja mais clássica, mais moderna, seja para um casal mais maduro, um casal mais jovem, não adianta, tem o nosso DNA. Né? Então a gente pensou em todas essas áreas comuns, como um grande home club, assim, tem muita coisa, desde pet shop, lavanderia, é uma coisa muito moderna que ainda não tem em Santa Catarina mesmo. E vai ser quando a Casa Cor se despedir, em julho, nós começamos a nossa obra para entregar em setembro. Então a minha Casa Cor não começa em julho aqui. Até porque a gente está aqui gravando e até na semana passada, uma barulheira, a gente, pode parar, na obra não pode. Então vocês têm até setembro, só que não, é só depois de julho a setembro. A gente não pode invadir a Casa Cor de vocês. E sabe o que é o legal dessa Casa Cor agora? Que quem vem aqui já acaba sentindo o lifestyle e vendo coisas prontas do The Spot, que é surreal. É surreal. Então imagina que legal, né? Você tem um acesso exclusivo para o teu apartamento. Aí você chega do trabalho, calma aí que eu vou dar uma voltinha. Tem um acesso exclusivo para os moradores para o shopping, você dá aqui. Aí você tem todas essas lojas, que o mix desse shopping tá ficando incrível, né? Cada dia mais top. Com toda a área de alimentação, lazer, cinema, dentro da tua casa. Aí eu ainda falei brincando, o The Spot vai ter quase 3 mil metros de área comum. E uma pessoa me corrigiu, não, vai ter 46 mil metros, porque o shopping... Sim, o shopping é a área comum. Não, e vai ter expansão também, né? Que vão ser, eu acho que 400 lojas. E parece que, inclusive, já fecharam aí com um grupo bem importante. Spoiler. E a arquitetura é tão importante que eu já conversei com várias pessoas do segmento de imobiliário, eles falam que a região aqui onde está do Spot One já está valorizando o condomínio aqui em frente, outros lugares. Gente, é surreal o que a arquitetura causa no ambiente, por isso que eu amo isso, né? Então, assim, antigamente a gente falava, meu Deus, mas vai ter um shopping aqui agora. Não é um shopping, é no melhor lugar, porque a gente tem todo esse verde, a gente tem um skyline à noite. Então eu falo assim, a gente tem a Balneário Camboriú, da frente mar, que é maravilhosa, linda, cosmopolita. Você nunca vai desse médio? Mas sabe o que eu tô comparando isso aqui com a Brickell em Miami? Porque assim, a Camboriú, ela tá se tornando não só uma cidade de frente mar,
já está tendo. Então a gente tem aqui, tem a outra zona ali que é das lojas de decoração, que agora a gente Sim. também está participando de um super empreendimento de luxo que vai sair dali, porque eles querem trazer o luxo não só para Na Atlântica, Terceira Avenida. na Terceira Avenida, para todas as áreas de Camboriú. Isso é um case. Balneário tá assim, eu falo, é a cereja do bolo, né? Ela tá, é a bola da vez do Brasil, e que bom que a gente está aqui. Eu, quando cheguei aqui, senti justamente isso, que é a cereja do Você bolo. teve essa percepção? Total. Como é que você veio parar Por- aqui? Conta. É isso que eu Era isso queria. que eu ia Assim, perguntar. a minha percepção foi a seguinte, é o que ela está falando. Eu vim para cá porque um empresário me contratou para prestar uma consultoria de luxo. E aí acabei vindo num momento que São Paulo, a gente sofreu muito em São Paulo com a pandemia, e o meu business, principalmente o meu negócio, que é justamente lidar com gente, lançar produtos e principalmente produtos dentro de um projeto, né, que eu chamo os projetos especiais experimentais, acabou. Né? Então foram 2 anos que simplesmente trancou tudo. E na realidade eu fui chamada, era meio que férias ainda, o Dória querendo fechar tudo de novo por causa da Omicron, né, usar máscara e etc. Eu falei, bom, eu vou aceitar, são 4 meses e vou aproveitar. Vou testar. Eu me encantei e a sensação que eu tive foi justamente essa. Por quê? A minha família teve casa em Miami na época que Miami estava começando a deslanchar. Então, Miami Beach estava em construção. Então, eu consegui acompanhar um pouco e eu falei, isso aqui me lembra a Miami lá atrás. Então, quer dizer, alargamento da praia, que aconteceu em Miami Beach, as construções, o tipo de imóvel que você tem, as amenities que você tem em Miami e que você não encontra em São Paulo. Então, São Paulo não tem empreendimentos imobiliários na altura que tem aqui, com a, vamos dizer, tem uma Qualidade suntuosidade, arquitetônica uma também, qualidade arquitetônica, e você não encontra isso em qualquer lugar. São Paulo tem uma outra pegada, né, para construção. Lógico, tem empreendimentos incríveis, maravilhosos, construtoras incríveis também, mas é um outro estilo. E na realidade eu falei, isso aqui me lembra uma Miami. Em todos os sentidos, até na percepção comportamental. Então, das pessoas. Né? Então, quando você olha, você bate o olho e você fala, aqui tem um trilhar, aqui tem um caminho que vai se desenvolver e vai acontecer. Então, o que eu vejo hoje em dia? A qualidade de vida que a gente tem aqui, a segurança que tem aqui, a limpeza que tem das calçadas, para mim é um negócio que me remete realmente aos Estados Unidos. A qualidade de vida que se tem, vou comparar a Miami, porque é o que eu acho mais próximo daqui, que se tem em Miami. Enquanto eu vejo que as outras cidades maiores, mais cosmopolitanas, como São Paulo, né, tá deixando demais a desejar. Então, assim, o estresse que a gente passa, o trânsito, a sujeira nas calçadas, a própria, vamos dizer, pedintes na rua, quer dizer, você vê uma coisa que aqui você não vê. Então, Balneário virou uma ilha, virou um laboratório de coisa boa, E né? sabe o que De é coisas boas. muito bacana de Balneário? Eu acho que é o lifestyle, porque aqui é um pouco terra de ninguém. Como é um lugar que veio muita gente de fora, né? Como a quantidade imobiliária é absurda, a gente tem gente do Mato Grosso, do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, os catarinenses todos também vêm para cá. Eu acho que essa mistura é muito legal e faz que Balneário se torne um lugar com muita opção, bacana, cosmopolita, só que descontraído. Então, assim, a gente mora em Floripa e passa o final de semana aqui. Meu marido fala, nossa, só você acordar, botar um chinelo de dedo na padaria sem ninguém te conhecer e você dizer assim, não preciso me importar. E se você quiser à noite botar um paetê maravilhoso e sair linda, Tem lugar pra tem ir. lugar, tem pra tudo. Então, eu acho que esse lifestyle tá atraindo muita gente daqui. Descontraído, descomplicado. E, obviamente, seguro e com muita opção de alto nível, né? E uma coisa que acontece, antigamente a gente só ouvia sotaque argentino, ele sabe a gente da Argentina, e os argentinos construíram balneário, Sim, né? é verdade. E hoje em dia, você ouve gente de todo lugar do mundo. Uma amiga minha arquiteta fez uma casa para um casal americano, o casal americano indicou um indiano, Uhum. e aí você
Muito. Você consegue fazer uma festa aqui em Balneário só com suíço ou com italiano. De Aham. tanto suíço e italiano que tem, você vê israelense, você vê gente do Brasil inteiro. E antigamente, você meio que tinha que explicar onde era Balneário Camboriú, contextualizar. Não, e hoje a gente está em São Paulo e as pessoas perguntam: mas qual lugar que você mais trabalha? Balneário. Balneário. Tipo, a gente está realmente onde todo mundo quer estar hoje. É Balneário. É verdade. É meio que uma cidade status, uma cidade que é atrelada à inovação, a coisa positiva, a sucesso. Tudo aqui tem sucesso. E eu vejo que cada cidade tem um aspecto sociológico, psicológico. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai morar em São Paulo e fala assim, mas minha empresa transferiu, tive que ir para São Paulo, morei lá e tal. Ninguém fala assim, que saco, tive que mudar para Balneário. Sempre a história é boa, é história de recomeço. Ou quem vem para passar um tempo não volta mais, Não volta mais. E é tão engraçado que eu vejo a pessoa começou a vida nova, ela aposentou o Balneário. Ela separou o Balneário, ela divorciou o Balneário. Qualquer coisa, ela sai do armário e vai morar em Balneário. É uma cidade que também recebe dentro do mundo. Eu ia falar isso. Eu sou uma pessoa que trabalho com social, eu sou assim, social no sentido de fazer os lançamentos, de mexer com muita gente. Eu tenho um e-mail espetacular em São Paulo e todo mundo falou, mas você é louca, você vai para um lugar que você não conhece ninguém. Eu falei, mas eu sou geminiana, eu vou chegar lá e eu vou começar a me conectar. Então, assim, é o que ela falou. Aqui é uma cidade que veio, eu brinco que aqui é um faroeste. Eu me sinto num faroeste. Como eu também me senti em Miami. Miami, na época, era italiano que estava chegando, era argentino, cubano, era uma mistura de raças, né? Aqui eu também vejo, vem muitas pessoas, mas o que existe é um empreendedorismo e uma coisa que eu acho que, assim, todo mundo que vem pra cá é muito raçudo. Demais, eu sinto isso, é raçudo. Não vem aqui muito para não fazer nada, até chega com o intuito de não fazer nada, mas é uma cidade que te impulsiona e que te oferece tantas oportunidades. Então, assim, eu moro a um passo da praia, né? Mas eu trabalho como eu trabalho em São Paulo. Então, para um paulista, né? Porque o paulista, ele gosta de trabalhar, né? Ele é um pouco diferente no lifestyle. Para ele preenche a vida dele na cidade e a cidade se torna mais agradável com o trabalho, né? Você ficar em São Paulo sem ter uma ocupação é boring. Não é legal. E aqui, até pegando, né, a tua deixa, tem esse lifestyle que é diferente do Rio. Eu não acho o Balneário nada parecido com o Rio. Porque o Rio tem esse despojamento do não fazer nada às vezes, do passar. Aqui não. Todo mundo parece que trabalha, mas de manhã dá uma voltinha na praia. Quando chega do trabalho, vai pra praia. É o equilíbrio. A gente tem também aqui uma colônia enorme, né, dos alemães, aqui perto do Vale do Itajaí, dos italianos. E é uma gente de trabalho. E é uma gente que não só trabalha, como trabalha bem, né? Então, é um privilégio, porque você pode juntar o útil ao agradável. E eu sempre, quando a gente dorme aqui durante a semana, eventualmente, tipo hoje, né, com esse convite, eu penso assim, meu Deus do céu, dormir olhando isso, acordar, olhando isso, e às 9h30 da manhã eu tô numa reunião. É um privilégio. E é tudo muito perto. Muito. Você acorda atrás, em 10 minutos você chega na reunião. Muito legal. Muito perto. Uma das, assim, não conectada ao assunto, mas chegando a ele. Olhando a fala de vocês, eu percebi o seguinte... André e Roberta, duas mulheres incríveis, muito bem estabelecidas, que não precisariam se arriscar. E lindas, né? Maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Que não precisariam se arriscar para nada. Nada. Tá tudo bem, a vida já tá completa. E eu achei incrível que você falou empreendedorismo, mas você não tem medo de nada. Você contando do começo, com 19 anos, não tinha carteira de motorista, foi fazer uma usina. Aí depois foi morar na Europa. E aí agora, ela em São Paulo, tá tudo bem. Eu vou mudar pra... Claro que ela veio só para passar um tempo, mas, né, vai ficar. Aí vem aqui Pra mim, chocou um pouco. Eu achei que eu choquei. A minha vinda pra cá, principalmente, eu acho que uma pessoa que ficou bem assim, chocado com a minha atitude, não conseguiu entender, foi o meu pai. Né? Era uma segunda vez que eu estava saindo de uma linha de conforto, de uma família estabelecida, uma família muito conhecida na cidade, né? E assim,
muito engajada socialmente, com conexões, né? Meu pai é diretor da Federação das Indústrias, eu mesma sou conselheira da Federação das Indústrias. Então, assim, tipo, nossa, mas por quê? Eu falei, eu não sei, eu estou me sentindo sufocada, lá eu me senti livre, né? Então, aquela questão de, realmente, É uma cidade pegar que te de toma manhã, livre. tá correndo, eu gosto, né? Ir para uma praia, correr na praia, tomar um banho de mar e estar numa reunião. Quer dizer, essa é a vida que eu sempre desejei. Só que, assim, eu tinha que ter uma desculpa para estar aqui, né? Eu tenho uma filha, que sempre foi grudada, e eu pertenço a uma família que é muito unida. Mas a minha mãe, mais uma vez, vai. E a minha mãe esteve aqui, ficou um mês comigo, e andou todas as corretoras, tá amiga de todos os corretores da cidade. E o meu pai, a primeira vez que veio aqui, foi extremamente resistente, quis ir embora, voltou uma segunda vez, teve um olhar, né, menos controlador, Menos rude. menos controlador, menos possessivo, e agora me ligou, eu fiquei muito feliz, me ligou dizendo que ele está pretendendo vir em julho e que gostaria de passar o aniversário de casamento dele aqui com a família. Em breve, novos moradores de Balneário Camboriú. E eu achei, e o máximo é o seguinte, que foi o que a André estava falando, uma família estabelecida, então ela é uma mulher estabelecida, mas o que ela sentiu falta da vida dela, que é o que a gente está buscando em mulheres magníficas, inspiradoras, mas o que faltou? A simplicidade, né? Ela se sentir livre. Eu cheguei aqui com 4 malas. Eu tô com a minha casa trancada dentro de um depósito. Eu morava num apartamento de 400 metros. Eu tinha peças incríveis, certo? Montei um apartamento para minha filha de metade do tamanho. Mas eu tô com tudo que você possa imaginar trancado dentro de depósito. Sabe quanto que tá me fazendo falta? 0. Na pandemia a gente viu isso, como a gente precisa de pouco, né? Porque Sim. às vezes, assim, eu lembro que tinha dias que a gente não tinha muita opção de nada, aí tu não precisavas, assim, te arrumar inteira, a gente deixou de consumir um pouco. Eu só bebia. Isso a gente pode contar aqui que minhas filhas não tá vendo. Mas assim, o que a gente foi vendo? Que a vida mais simples é a melhor. Né? As pessoas me perguntam muito assim, Roberto, o que é luxo para ti? Como a gente trabalha com o mercado de arquitetura, para mim luxo, resumidamente, é poder almoçar todo dia na minha casa, com as minhas filhas, com meu marido, com uma belíssima cozinha sendo preparada pelo nosso ajudante, numa mesa bem posta, com uma louça linda. Isso é luxo. Eu troco isso por qualquer coisa na vida. Então, é uma coisa que cidades menores, como Balneário, Floripa, né, que a gente se divide entre Floripa e Balneário, nos proporcionam a simplicidade, que são verdadeiros luxo. Quando eu vim morar aqui, eu tinha uma meta. Eu falei que eu queria morar na praia, porque eu sou filho de carioca. Eu nasci em Brasília, mas sou filho de carioca. E eu sou louco com mar, louco com mar. E eu falei assim, eu botei uma meta que aos 40 anos eu moraria na praia. Vim morar com 30. Olha. Foi a única coisa na minha vida que eu adiantei o sonho. Tipo assim, nenhum realizou, mas aí esse eu adiantei 10. E foi surreal. E quando eu morei aqui, a minha irmã se assustou. Olha a frase que ela falou, que eu não esqueço. Porque ela conhecia Balneário da década de 90. Ela viu no Beto Carreiro e viu. Ela falou assim, que você vai morar nessa cidade que sai esgoto na praia? E saía mesmo antes. Antigamente saía. Olha a imagem que ela tinha. E eu expliquei pra ela que não era daquele jeito. E nesses 15 anos que eu tô aqui, mudou muito, sempre é melhor. E aqui é encantador, inexplicável. Eu acho que depois de Brasília, o lugar que eu nasci, já morei em vários lugares, mas é o lugar que eu mais tempo morei e pretendo não sair. E a velocidade, né, Alex, da metamorfose, é uma velocidade essa cidade. Se você vem, a gente que é daqui, tá todo dia aqui, mas quem não é daqui, que vem uma vez por ano, fala, não acredito. Eu vou A gente colocar... tem muitos clientes argentinos, né? Então, que vieram antes da pandemia e agora estão retornando. Ano passado, eles não conseguiam acreditar a quantidade de construções novas que teve na cidade. Eu sou muito curioso, então às vezes eu pego o carro, vou andando em rua e quero conhecer tudo. Um dia desse eu cheguei, uma amiga hospedada. Mas eu falei, nunca vi esse hotel. Chegou lá, eu falei, onde que eu tava? que cavaram um buraco, Saiu um hotel. construíram um hotel, o hotel tá pronto, o hotel existe. O que eu tava fazendo nesse momento? Muito rápido. Então aqui acontece muito disso. O próprio shopping, que é o case. Isso é raro no mundo. O shopping, a gente tem o piso superior, ele era só a parte de baixo. De repente ele virou
Duplicou. E agora vai. Agora pra frente. Aí o Duplicar preço da de novo. construção já vai a segunda fase. É. É tudo muito rápido. É tudo. uma velocidade. Eu morei 1 ano em Floripa. Uhum. Aí eu vou falar a diferença de Floripa para Balneário. Lá é muito difícil para quem empreende. A gente lá tem um grande problema com os órgãos ambientais, né? Eu falo construtor. Para ser construtor em Floripa, ele tem que ser guerreiro e herói. Porque, olha, a gente tem vários amigos construtores e eu fico assim, a gente que está na rotina aqui de Balneário, eu falo, gente, não é justo. Porque, assim, é uma cidade maravilhosa, né? Eu amo Florianópolis, foi lá que eu tive minhas filhas, eu falo que é lá que está meu escritório, eu amo aquela ilha demais. Só que, meu Deus, aquele potencial parece, cadê as pessoas? Cadê que só travam os empreendedores, que só... Então, qualquer coisa. Esses dias eu vi um projeto belíssimo, assim, de um amigo nosso, eu falei, meu Deus, ajuda ele, porque já vi que não vai sair do papel. Mas posso falar uma coisa complementando? Eu acho que não é só essa parte ambiental, essa parte de construção, não. Eu acho que tudo em Balneário, em Florianópolis, tem essa característica de ser mais morosa. Isso. Em Florianópolis, a pessoa faz uma reunião para decidir algo de R$500. Então, assim, é Não, tudo moroso. aqui agiliza as pessoas são, muito aqui é fácil. muito ágil. Então, se você traz uma proposta para uma reunião e a pessoa que enrola, você já vê que ela não é daqui. Uhum. E se enrolou, passar para outra é muito rápido. É meio tudo São pra Paulo. ontem É tudo aqui. para ontem. É tudo muito resolvido. O não, muitas vezes você só quer um não. Olha, eu quero um não para pular para próximo. E lá é tudo muito moroso. Não, muito... eu acho que até Sim, os sim. empresários de Florianópolis, eu vivi num momento de Florianópolis que realmente parecia que Florianópolis ia decolar de uma maneira, assim, absurda. Porque você tá vivendo à noite, a badalação Não, lá. não, nada. Eu fui para Florianópolis levada por um empresário que criou um dos maiores cases de sucesso lá, que foi o Confraria das Artes. À Era um noite? multi-espaço. Não, ele era um multi-espaço. Nós concebemos ele como uma Colette de Paris, mas bem rústica. Ele era um multi-espaço de moda, arte, decoração e tinha, tipo Clube Chocolate, tinha uma comidinha. Ele virou balada muito depois. A nossa proposta era essa e foi uma proposta que nos primeiros anos virou um case de sucesso. A gente chegou até a sair na capa do New York Times, que era a Confraria das Artes. O que acontece? Os empresários começaram a ir para lá, os paulistas começaram a ir para lá e com vontade de se estabelecer, era uma época que estava tendo muito sequestro em São Paulo, de se estabelecer lá, de trazer os seus negócios, só que o que sempre travou, órgão público. É uma terra, é uma cidade de incrível. funcionário público, Incrível. era a IBAMA, era não sei o quê, era um problema. E eu vi o sofrimento de vários empresários poderosos, talentosos, inovadores, que desistiram, arrumaram e falaram, para que eu vou ter dor de cabeça aqui? Então, não quiseram. E Florianópolis, para mim, é uma cidade assim, espetacular, é linda, é maravilhosa. É assim, eu acho ela uma cidade incrível. Mas é uma pena que não tenham dado a oportunidade para esses empresários incríveis e de várias E nacionalidades complementando que isso aí, aportaram lá e não A gente puderam fazer participou de nada. projetos maravilhosos residenciais lá que nunca saíram Nunca saíram do papel. Que Então é dó. uma dor, porque eu falo assim, ó, não tem lugar mais lindo no mundo. Eu É acho lindo. que Rio de Janeiro e Florianópolis, é o que eu digo também. geograficamente, não tem. São as né? duas capitais mais lindas Mais do Brasil, lindas. nessa E a ordem. gente tem essa coisa da Mata Atlântica abundante, Sim. com o mar é uma coisa. Mas nada, assim, que parece que vai ser novo. Vamos inovar, vamos fazer, respeitando todas as premissas, né? Respeitando todas as leis. Mesmo assim, algum órgão público trava. E assim, uma coisa que aqui em Camboriú eu falo, a gente apresenta o projeto na prefeitura num dia, se está tudo certo, no dia seguinte está aprovado. Floripa, se tudo der certo, em um ano. Se tudo der Mais certo. ou menos Se der certo, dois. certo. E sabe o que eu difícil. vejo em Florianópolis? Eu vejo famílias, empresários muito ricos. Vem de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro. O máximo que o cara consegue é construir a casa dele, se ele já não comprou pronto. Ele quer investir, mas ele não consegue nada, que sempre está esbarrando. Tem uns visionários, né? A gente estava numa última gestão aí de prefeitura, estamos maravilhosa, de pessoas com visão, com empreendedorismo, que estão tentando tirar do papel. Como que uma ilha linda como essa não tem uma marina? Alguém me explica, por favor? Nunca parei pra pensar. mas Não, é verdade. como que uma ilha não tem uma Tem marina? aqueles 2 iates super Não, e esse obsoletos. projeto Não, mas de uma ter- marina Não, mesmo. Não, e esse né? projeto de ter marina aí é mais velho que a E da agora Impé. todo mundo animado, e eu também tô lá fazendo, né, pensamento positivo. Como que uma ilha linda dessa não tem uma marina?
Seja ela pública, seja ela privada, não tem. Então, assim, tomara que a gente esteja aqui para ver a nossa Floripa também um dia decolando, né? E sabe um fenômeno que é triste que acontece? Que a nossa capital, para qualquer catarinense, é Florianópolis. Mas dependendo do que você vai consumir, dependendo da empresa, a tua capital é Curitiba, 2 horas daqui, porque você não consegue nem entrar em Florianópolis, problema do trânsito, que é outro problema. Sim. E também não tem as empresas que podem atender. Então, assim, acaba que quando você fala, vou para a capital, minha capital é mais Curitiba do que Floripa. Infelizmente, eu vou muito mais a Curitiba do que a Florianópolis. E o que acontece também? Antigamente, eu faço mail de eventos para inaugurar loja, e eu sempre pergunto para o franqueado, a empresa e tal, eu vejo que antigamente chegavam as marcas por Florianópolis. Sim, Hoje chega por Balneário Camboriú no estado. E em muitos casos chega no sul por Balneário Camboriú. Não, e os eventos também hoje, né, se concentram muito aqui em Balneário. Tudo aqui. Então, assim, É a bola da vez. É a bola da vez. E a gente queria que Florianópolis fosse igual. Muito! Florianópolis, porque a gente Florianópolis ela Imagina a teve potência que seria uma Balneário e uma Florianópolis. Imagina, você ia ficar confusa. Meu Eu fico Deus. na casa de Florianópolis. E aí tá se juntando aqui com Itapema no meio, que é Aham. outra Sim, grande tá potência. Itapema. Muito grande. Daqui Não. a 5 anos já é outra. Daqui a 10 ninguém acredita que tá Aham. por vir lá, né? Ó, Beto, eu fiquei curioso uma coisa. Aí como é que você foi morar em Florianópolis? Porque a tua família aqui, mais raiz do que aqui, não tem. Raiz, somos todos de Itajaí. A família dela falou Cabeçudas. assim, ó, qual a família tradicional de Itajaí / Cabeçudas? É teu pai, tua família. A nossa família toda é daqui. A história dos meus avós é muito linda. Vou contar, posso? Não, Conta, porque você Pode, contou nos pode. bastidores e eu... conta. Você tá aqui, sabe por quê? Pela história da tua avó. E porque você é uma arquiteta muito competente. Mas É, porque é uma mulher que inspira. O Alex Melhor que a sabe minha quem fala. arquitetura realmente é da onde eu vim, porque minha avó é única. É uma história linda. Eles são de um lugar aqui perto de Itajaí chamado Limoeiro. É um mato, né? Um lugar agrícola. E a minha avó casou com meu avô, bem jovenzinho, tava contando pra tua avó linda. Eles casaram bem jovens, minha avó com 17 anos. E ela sempre foi uma mulher visionária. Minha avó tinha uma frase, ela dizia: mulher destrói ou constrói um homem. Saiba muito bem o que você vai fazer. Então, assim, minha avó sempre foi muito visionária, teve 7 filhos. E meu avô transportava açúcar num cavalo entre Brusque e Itajaí, que fica, né, Limoeiro ficava no meio. Até que um dia minha avó chegou pra ele e falou: Inácio, a gente precisa comprar um caminhão. Ele falou: tá louca, mulher, a gente não tem dinheiro pra comprar um caminhão. Ela falou: tá aqui. Ele falou: de onde é que você arrumou esse dinheiro? Não, o dinheiro que você me dava pra comprar carne pras crianças, eu fazia fubá, taiá, inventava comida e fui guardando. Então minha avó foi a responsável por isso. Meu avô comprou o caminhão e continuou a fazer o transporte. Chegou depois de uns anos, minha avó falou pra ele: Inácio, tá na hora de a gente abrir um mercadinho pra gente comercializar o que a gente tá transportando. Tá louca, mulher? Como é que a gente vai fazer isso? Tá aqui, guardei os recursos. É uma história lindíssima. Aí eles vieram pra Itajaí, abriram uma mercearia. Os meus tios mais velhos começaram a trabalhar, os 2 mais velhos como caminhoneiro. A minha mãe botava uma caixa de madeira pra ficar alta pra ir pro balcão da mercearia. E aí depois, né, surgiu o Supermercado Comper, o Forte Atacadista, é uma história linda. Hoje são mais de 120 lojas, né? É o 7º maior grupo do país nesse segmento. Mas tudo isso para falar que é nada. O que ela mais deixou de lindo foi o quê? Esse amor pelo trabalho, esse amor pela família. Então, todo mundo na minha família trabalha muito. Eu e a minha irmã somos as únicas que não trabalhamos na empresa de supermercado. Minha irmã é dentista e eu nasci com a veia da arte, né? Eu tenho o sangue aqui da arte. E essa coisa do empreendedorismo, do trabalho, com certeza veio dela, né? Então é uma história que eu adoro contar, porque eu tenho o maior orgulho de onde eu vim. A minha família morou aqui em Cabeçuda sempre, minha avó morava em Cabeçuda sempre, na mesma rua da gente. Aí depois ela veio para Balneário, meu avô foi bem visionário. Há 30 anos atrás, meu avô veio para Balneário, moravam aqui. E a gente cresceu todo mundo perto, assim, todo mundo sempre se frequentando. Ano passado ela apagou a luzinha, ela nos deixou, mas ela deixou esse legado lindo do amor pelo trabalho e especialmente a fé em Deus, né? Que quando a gente tem fé, a gente tem tudo. Então, a maior herança eu já ganhei em vida. Não, e no segmento supermercadista, a tua avó era muito conhecida. Muito. Tem uma história, por quê? O que ela resumiu? Uma senhora que guardava o dinheiro aí, em 2023, acho que ela falou rápido, vou repetir, é o 7º maior grupo atacadista do país, no país de 250 milhões. Então, como que aquela história lá longe... Lá do Limoeiro. Muitas vezes, o teu futuro não é agora. A semente plantou. A tua avó tá aqui na plateia,
você, a tua mãe, você é a continuação dela. Mas e você sabe, tá sendo a continuação e uma da tua história avó. legal até para falar para quem mexe com arquitetura, né? Eu falo assim, a gente falou, fulana tem luz. A minha avó tinha luz, né? E ela era do Limoeiro, mas sabe o que ela me conta? Elegância é uma coisa que você não conquista, né? Ou você tem ou não tem. E eu falo assim, o berço compra o dinheiro não compra o berço. Então é sempre melhor ter um berço, Claro. né? E a minha avó conta que no Limoeiro, ela não queria, assim, viver de qualquer jeito. Então ela pegava cambraia de linho, passava no ferro, recortava e fazia os guardanapos para os almoços de domingo, porque ela achava chique ter uma mesa com guardanapo de linho. Como que uma pessoa criada lá no meio do mato já usava guardanapo de linho, né? Então isso aí nasce. É lindo. A minha mãe, me fez lembrar a minha mãe. Foi adotado por uma família da favela. Então aí nós fomos para Brasília e tal. E eu lembro que onde a gente morava, a minha casa, eu achava estranho, porque a minha casa tinha aquele chão, sabe aquele chão encerado? Ai, que lindo. E um sofá. E um quadrinho pequenininho do Cristo Redentor, porque ela era carioca. Então era tudo vazio e o sofá, e eu brigava com ela, que eu achava que a casa feia. Ela era minimalista, sem saber o que era. Enquanto meus vizinhos, o quintal, pneu, ferro, parecia... Sabe aquela novela que tinha como é que... que tinha um lixão na novela? Parecia Era... a mãe Lucinda, que a casa era só entulho. E a minha casa, minha mãe tinha pavor. Tudo era muito... O pé de abacate, mas era tudo assim, muito... Nada, era pouco. Só tinha um sofá e eu reclamava que na casa meus... E ela tinha aquela percepção que ela não queria coisa velha, feia. Ela queria nada, mas só tinha aquilo. Pouco e bom. E aí eu tenho bom. sempre aquela lembrança do quadrinho e outro de uma frasinha que era só um quadro com esse inventor redondo, tipo lembrança, souvenir, e um quadro escrito assim, que toda mulher sábia edifica a sua casa. E eu tenho... Não, e a chama do fogão, né? Outra coisa que a minha avó dizia, enquanto a chama do fogão da tua casa estiver acesa, vai ter família unida e amor à mesa. Então, assim, o fogão dela ligava às 7, desligava às 10 da noite. E hoje, esses dias, a gente trocou o fogão lá de casa, né? Aí a gente falou, meu Deus, já de novo? Mas eu falo, amor, o fogão aqui em casa, a gente liga às 7 da manhã e desliga às 8 da noite. Eu lembro muito da minha avó. Então, eu tenho essa mania lá em casa, né? Hoje nós somos uma família grande, nós temos 5 filhos juntos, 5 netos. Então eu falo, nem precisa avisar, durante a semana todo mundo trabalha no centro. Hoje fulano vai almoçar. E eu falei, não precisa avisar, sempre tem comida para todo mundo. E foi um ensinamento da minha avó, que sempre tem que ter o fogão da casa ligado. Isso você pegou dela, então? Totalmente. O que mais você tem dela, assim, que você fala? Muita coisa. Minha avó era muito vaidosa, ela cuidava muito, ela era muito econômica, né? Uma mulher, assim, a gente dizia pão dura até, mas ela gastava muito em cremes. Ela usava sempre Sisley, La Prairie, La Mer. Eu disse, mas de onde que ela conhece tudo isso? Uma pessoa tão simples. Ela dizia, Beta, creme tem que ser bom. Morreu com 92 anos, nunca fez botox e nenhuma ruga. Então, eu acho que essa coisa da vaidade, do autocuidado. Eu nunca vi minha avó de cabelo molhado, sempre com escova feita e taier. Ela ia no supermercado, até falecer, 90 e poucos anos, de taier, salto alto. Ela nunca usou salto baixo, porque ela era baixinha, então ela sempre usava salto alto, taier. Um dia eu era pequena, nem tinha acesso naquela época às coisas de luxo, né? A gente não usava coisa de luxo. E a gente ia no Shopping Iguatemi de São Paulo e ela queria ir na Max Mara. Ela dizia, não, casaco tem que ter lambô, minha filha. Então ela sempre teve o bico fino. Porque querendo ou não, as pessoas te conhecem pela profissão, mas tem característica pessoal. Nossa, ela sempre elegante, sempre chique. Eu tenho a impressão, assim, pra mim, na minha percepção, você acorda maquiada. Ela acorda sempre linda, assim, ó. Ela acorda linda. É só porque eu falo assim, eu gosto. Até uma amiga minha. Alguém já tive de pijama? Meu marido. Sem ser ele? Sem Ele não viu porque eu não durmo de pijama. Eu acho que nem ele viu. Então. Mas assim, brincando, eu tenho uma grande amiga, minha cliente aqui de Camboriú, Patrícia Tedesco, que você conhece, uma figura. Aí um dia ela fala assim pra mim, preciso te fazer uma pergunta. Você nunca tem vontade de acordar sem maquiagem, botar qualquer roupa e sair assim? Eu falei, não, nunca tenho. Sabe quem pode responder essa pergunta dela? A mãe dela. A dona Vani, ela anda de salto alto. Minha cliente, querida amiga. Dentro de casa, sempre elegante. Aí eu falei assim, mas a senhora nunca... Roupa de ficar em casa? Não tenho roupa de ficar em casa. Idem. Aí um dia agora, minha filha falou, mãe, você tem que se modernizar, mãe. Compra um tênis, um batom. Você tem que se modernizar. Falei, boa, me ajuda. Comprei na internet 2 conjuntos, branco, preto, assim, me achando. Comprei um tênis lindíssimo. Aí cheguei em casa, tanto elas, as duas, como meu marido, olharam,
Não combinou, não. Pode trocar, que isso aí não te Pode ornou. voltar. Não te ornou. Então, eu acho que isso eu peguei da minha avó, assim, esse carinho de tu se apresentares bem sempre para as outras pessoas, que eu falo, não é para os outros que eu me arrumo, é para mim mesma. E é um carinho que eu te faço, né? Quando eu chego na tua casa e quando eu te recebo. Então, essas coisinhas de ter a família sempre toda junta, assim, minha avó, né? Ela queria sempre todos os filhos e netos com ela. Eu, na medida que posso, gosto de agregar todo mundo também. E a tua mãe pegou isso um a pouco gente isso da tua pega avó, não? Total. É assim, ó. É uma Xerox. assim, vó, a mãe, a filha. Eu tô tentando não fazer isso com as minhas filhas, porque a gente acaba sem querer, né, dando uma responsabilidade, um peso que eu não quero que elas tenham. Mas eu acho que a convivência, Nato, você falou, né? Eu trago de casa tanta coisa. Não tem como a gente fugir da nossa criação, da E as nossa suas filhas essência. gostam? Você dos Robertinho por aí? Ai, não é que são. Pior é que são. As duas. Elas amam também as coisas da mesa. 2 peruas. Mas sabe, uma das coisas até que, falando sobre a questão da inspiração, da similaridade entre vocês duas, que são mulheres inspiradoras, em relação a, como você disse, do mercado, né? Você poderia estar no mercado, mas você você teve a coragem, a humildade de fazer uma profissão tua porque o mercado para isso não... Mas né? isso foi muito da minha avó e do meu avô também. Meu avô dizia, quando ele era vivo, ele morreu faz bastante tempo, ele dizia, saiam daqui porque vocês têm que ser conhecidas como fulana de tal, não como a filha do fulano e a neta do ciclano. Fazer o teu nome. Né? Então, isso é uma coisa que, se Deus quiser, eu quero conseguir com as minhas filhas. Elas trilharem o próprio caminho, fazerem o próprio nome delas. Depois volta, depois é gostoso, porque as nossas raízes... fazer isso com a minha filha. As raízes estão sempre aqui, mas assim, principalmente a mais velha, eu falei, tá na hora de começar a voar. Eu não quero que ela seja filha da Roberta, neta da Ivania, bisneta da Trude. Não, ela é a Maria Eduarda, é a Maria Antônia. E você também tem essa preocupação com a filha? Porque deve ser assim, É porque assim, eu venho de uma família... É a filha dele, eu sou filha da André, André, uma sou filha da família Roberta. onde mais ou menos cada um teve a sua identidade bem separada, né? Então, assim, a minha mãe, com o jeito dela, uma mulher lindíssima, uma mulher que ia nas festas, sempre cantava, dançava bem, ela era maravilhosa. Meu pai fala, existiam 4 mulheres lindas na cidade e a sua mãe era uma delas. Realmente ela era uma ruiva de olhos verdes, assim, espetacular. Então, e ela tinha uma personalidade, ela era muito, assim, tipo, se vestia mega bem. A minha mãe sempre foi muito transada, né? Então, ela sempre foi o guerreiro, por exemplo, que faz aquelas peças de prata. Ela era uma pessoa que ele falava, Lúcia, vem aqui, porque O aqui guerreiro, tem sim, uma eu coisa... não sabia quem era aquele do início lá. Qual era o nome mesmo? Alaia. Alaia. Azetinha, ela, o guerreiro. Então, o guerreiro era amigo dos meus pais. Meu pai, o melhor amigo do meu pai, antes do meu pai casar, era o Clodovil. O primeiro vestido de noiva que o Clodovil fez foi para minha mãe. Então, assim, ela sempre foi inspiração de estilistas, né? O meu pai, com a profissão dele de empresário, um homem super social, eu fui muito, vamos dizer, sufocada, talvez, na minha infância e adolescência. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber, sem muito perceber, que existia um talento e que saí para fora do Brasil, aí eu que consegui criar a minha identidade, a minha, vamos dizer, me separar, me desligar e mostrar um pouquinho dos meus talentos, talento, né? Dos meus talentos. A minha filha, ela é arquiteta, ela é uma arquiteta talentosa, ela é uma menina que tem muita facilidade para projetos, ela é uma projetista, e só que ela ainda, eu sinto que falta ela ainda se desabrochar mais, tá aí buscando o caminho dela, tá aí em algumas mudanças essa semana, que eu estou dando o maior apoio, e só que assim, eu falo, mostra a sua cara, fortifica o teu Instagram. Mãe, ela não gosta de se expor, ela é uma pessoa super mais introvertida. E eu acho que cada um vai se descobrindo, né? E não adianta você ficar tentando fazer com que o outro faça da sua maneira. Porque até eu acho que ela veio para esse mundo muito mais preparada do que eu. Eu acho ela, assim, um ser humano muito evoluído, até
É isso que você fala, na delicadeza, na gentileza, na educação, na maneira, na postura. Eu acho ela assim uma princesa. E eu falo, não foi comigo que ela aprendeu isso. Ela já veio assim. Então, mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte: ambas, em algum momento elas se sentem cobradas? Ah, porque tua mãe é assim, assim, sabe? No teu caso também, você acha que existe essa cobrança? Parei para pensar nisso, se ela se sente cobrada, mas pode até ser que exista uma cobrança, porque, querendo ou não, a Roberta é uma pessoa que tem um destaque. Eu também sou uma pessoa que, se eu chego em São Paulo, a Andréa Funa, as pessoas sabem quem é, então, às vezes, pode ser que dê uma certa insegurança. Não, e eu não digo... Eu nunca conversei então, e eu não digo, vai muito Roberta... de como elas administram isso, né? É. Eu sou filha, fui neta de mulheres fortes, mas isso nunca me despertou uma cobrança em mim. Sempre foi o contrário. Eu sempre olhei elas assim como inspiradoras. E eu sempre pensei, nossa, eu vou pegar tudo que a minha mãe e minha avó têm de bom pra mim, e o que eu não gosto, eu vou tentar fazer diferente. E é o que eu quero que elas façam comigo. Não, porque o que a gente vê, imagina, por exemplo, não é complicado ser filho de uma pessoa grande, quando eu falo grande de personalidade, sei lá, o filho do Faustão, quer ser comunicador, imagina, ter que ser comparado com o pai. Não, eu acho então, que por exemplo, você puxa qualidade. Mas eu vou ser a vê. filha da Maria Eduarda, não então, vai ser a Maria Eduarda. você vai ser a mãe. Isso eu Você vai ser a tenho mãe. Eu também Então, quero ser a mãe da Francesca. Essa daí é a mãe da Duda, mas a aí mãe da o que eu Antônia. quero dizer com isso é que as meninas já saem cobradas, né? Da mesma forma, imagina você ter que ser a neta da tua avó. Uhum. E veja como ela lidou muito bem com Exatamente, isso. exatamente. Mas eu Ela não é acho que no neta, final ela é das neta da avó, mas contas, é a Roberta, no assim. final das contas, eu acho que você dando uma estrutura, dando uma educação, dando uma direção, pode às vezes ser um pouco difícil em alguns momentos, mas você sai fortalecida e você, se for inteligente, eu acho assim, eu vejo a minha filha, uma menina que tem uma percepção muito boa. Pega os pontos Eu acho que elas vão dar e dão um baile na d'água, gente. vão Vão deixar ser a vocês gente lá. melhoradas. Pronto. É isso que eu falo muito Eu lá em acho. casa para as Mas meninas. isso quem conseguiu foi vocês, porque eu vejo muito filho se perder que não conseguiu. E a geração assim, ó, também, Mas ela existe vem uma coisa mais. que eu também acho que é o seguinte, é o amor. A gente tem que dar amor. A minha filha sempre foi minha melhor amiga, quer dizer, é uma pessoa que eu sempre conversei, de tudo eu separei, ela era muito pequenininha, então é aquela coisa que ela cresceu vendo a mãe trabalhar. E outra coisa, as palavras educam, o exemplo arrasta. Sim, arrasta. Então não adianta você exatamente. falar. Eu acho que naturalmente, o que a minha mãe me ensinou? Tudo que eu vi ela fazendo. O que a minha avó me ensinou? Tudo que eu vi ela fazendo. E as minhas filhas, sabe que eu não me preocupo muito com o futuro delas? Porque amor, né, a gente ama incondicionalmente, e eu falo, elas estão vendo. Aí elas vão fazer a escolha depois, mas elas estão vendo bem isso. O trabalho, o jeito que a gente cuida da família, o jeito que a gente trata as outras pessoas, o jeito que a gente se coloca no mundo, o jeito que a gente se posiciona perante Deus, elas estão vendo. Então eu acho que o exemplo é o melhor Eu acho. educador, né? Elas têm um com parâmetro, certeza. eu acho que existe ali um parâmetro, um exemplo, isso é muito importante, eu acho que é aí que faz com que a criança, adolescente principalmente, né, porque o adolescente que é difícil, não se perca. Eu tive uma filha que, assim, eu falo, ela já veio pronta, eu não sei o que é ter um problema, eu nunca sentei para estudar com ela. Então, assim, eu falo, Deus, agradeço, né, a dádiva de ter a filha que eu tenho. E fora, mas ela é linda, sabe? Ela é uma menina natural, linda, alegre, espontânea, bem despojada, é uma menina high-low, sabe? Ela não é perua, ela é um estilo... Não, mas quando eu falo perua, é perua no mundo Mas delas. eu fui perua. Porque elas me acham o ó do Borogodó. Tipo, a mais velha não usa laço, né? Aí domingo ela olhou pra mim, honestamente, eu tenho que te ensinar a se maquiar, mãe. Menos blush, por favor. Porque laço é uma característica tua. Eu acho um charme que usa laço. Tem que ter personalidade. Porque eu adoro. sempre fui. Esse ela laço me vem vê desde como criança. perua, né? E eu que faço de várias maneiras. Eu sempre gostei de moda e elas não, elas amam tudo isso, assim, tipo, eu vou agora viajar, é a lista da Sephora desse tamanho. Só que essa juventude tá mais leve, tá menos enfeitada, tá mais Tá mais descomplicada, livre, né? tá mais limpa. Hoje eu vejo assim, tipo, a festa de 15 anos dela, ela quis ir com o rosto bem limpo, porque né, elas já são lindas, só com Elas rímel e usam deu. rímel só. Uhum. O Não teu se era maqueiam. vestido de casamento, quando eu vi o que fez. Meu Ela- Deus. Não, eu sempre tive...
Ela me considera perua. Eu tenho uma peruagem, mas eu sempre fui bem... vamos lá. Eu acho que tenho um lado meio descolado, assim, tipo, eu sempre usei muito jeans, eu sou moderna, não acho que eu sou aquela coisa tão perua como ela me vê. Porque eu acho que as adolescentes de hoje, as jovens de hoje, enxergam a gente com uma certa piruagem mesmo, entende? A gente Que idade tem a perua, mesmo né? a gente se achando Mesmo a gente se moderna, achando moderna, Mesmo me achando entende? a moderna, às vezes elas vêm, ó. E a Que minha, idade por que tem a exemplo, filha de ela vocês? não usa grife. Ela não usa Não, uma jamais logomarca. logotipo, jamais. Nunca As vai minhas botar também uma não. logomarca. As minhas também não gostam, Entende? não. Então, ela é uma coisa... existem um comportamento que eu acho que... Quantos anos tem as? 12 e 15. Ah, elas são pequenas. A É. minha é mais velha. Uhum. Mas a minha... Quantos anos tem a A tua? minha tem 28 anos. Então, a minha, ela tem uma coisa muito low profile. Mas aquele vestir dela, que é high-low, teve um estudo. Não foi por acaso que abriu o guarda-roupa Não, ela também não é boba. e vestiu Ela- Na qualquer verdade, coisa. ela já está muito mais na nossa frente. Toda essa geração, elas já estão consumindo o luxo futuro, que é esse luxo minimalista, silencioso, Transparência Que é reconhecida produtiva. através de cores, formas forte. e volumes, cortes. E o mais importante, que eu acho muito bacana dessa juventude, eles se importam com uma coisa que se chama transparência produtiva. Então, eles querem saber hoje a origem do produto. Quem é que fez aquele produto? Eles se preocupam com uma economia circular, eles têm uma consciência muito forte e que vai aumentar, e isso é uma tendência, eu acho que para todos os segmentos, né? Então, é essa questão mesmo da sustentabilidade, do não descarte, da não mão de obra escrava. Então, da onde vem o tecido? Quem fez o tecido? É o consumo Como consciente, fez? né? Consumo super consciente. Então, eu vejo isso demais na minha filha. Demais. E há muitos anos eu vejo isso nela. Então, é uma Aprende coisa... com os filhos, né? A gente Ah, aprende. é Por isso que eu muito acho que eles vão bom. ser melhores que a gente. E É uma dessas geração duas aí, você mais acha que vai ter mais iluminada. arquiteta? Não. A mais velha quer ser arquiteta. Aham. E aí eu não influencio. Eu não falo, ai, que bacana. Isso faz. Eu falo, é o que você quer? Você tá Mas você bem. fica toda orgulhosa. Por dentro, né? Você tá bem certa disso, minha filha? Aí esses dias ela. Ai, mãe, não tem jeito, é o que eu gosto. Eu falei, bom, então vou estar aqui para te apoiar. Mas isso que eu tô dando muito incentivo para ela fazer o voo dela, né? Tô incentivando ela para estudar fora e fazer a história dela, o nome dela. Minha avó tinha uma outra frase linda: asas para voar e amor para voltar. Então eu quero dar muita asa para elas voarem. E elas sabem que sempre vão ter amor para voltarem, né? Ai, Ai, que Eu linda dei essa asas, frase. mas ela não quis gente, ir pra eu fora. preciso confessar pra vocês agora que essa frase é maravilhosa. E aí a Jennifer tá ali pra mim. 2 minutos, Ah. 5 minutos, tá. Acho que a gente já extrapolou o tempo. Só que eu preciso confessar uma coisa. Eu estava muito nervosa. Tanto é que eu quebrei o microfone. Eu joguei o Alex no meu lugar. Porque como é que eu ia conversar com Andréa Funaro e Roberta Zimmer? Não. Só que vocês são mulheres incríveis que me deixaram muito confortáveis. Muito confortável. Eu fiquei muito confortável. O que eu tirei, assim, de inspiração pra mim foi que, sim, vocês com certeza entendem de muito do luxo, com certeza, mas o que vocês não perderam foi a humildade, porque realmente, tô eu aqui, novata, na Casa Cor, novata nessa brincadeira de podcast, que inclusive quebrei tudo, e me senti muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu não queria cortar a conversa de jeito nenhum, porque eu quero saber muito da vida de vocês. Obrigada a você. Só que a Jennifer tá ali assim pra mim, 2 minutos, 1 minuto, 0 segundos, ali ó, já me cortou o pescoço. Obrigada pelo carinho, né? de- Foi um de me carinho, foi um chamar. prazer Foi mesmo. uma de delícia estar passar aqui um tempo com vocês. E eu acho que a gente não podia ser diferente com vocês, porque eu acho que assim, inclusive, quanto mais bagagem a gente tem, mais vontade a gente tem para passar, principalmente para gerações mais novas, né? Vocês estão aí num início, numa carreira belíssima, e assim, o que eu puder agregar e em todos os sentidos. Bem, estamos todos no mesmo barco, um ajuda o outro. Eu falo, quanto mais Exatamente. os nossos próximos estiverem bem, mais nós estaremos, né? E a vida é essa corrente do bem. Que a gente possa estar sempre Essa juntos troca, nela. né? A vida é uma troca.
E eu acho, só complementando aqui, que essas duas personalidades estão aqui, por exemplo, que a gente tenta casar assuntos, né, que se conversam. Apesar de serem pessoas distintas, personalidades distintas, elas têm algo em comum. São pessoas que se dedicam em vários aspectos da vida. Por exemplo, tem gente que só malha, tem um corpo lindo, e é uma péssima mãe, é difícil você ser tudo. Né? Tem gente que é só religioso, só aquilo. E vocês, na medida do possível, no dia a dia, tentam equilibrar as bolinhas, assim, tenta ser um pouco, olha, ela cuida do espiritual, ela cuida da aparência, a aparência é o carro-chefe, ela se preocupa com a filha, ela falou da filha várias vezes, sem ninguém tocar no assunto. Então você vê que isso vai de encontro a uma coisa das meninas, que foi o seguinte, a primeira casacô delas. E aí, Roberta, você que é do segmento, você me corrige se você já viu algo parecido. Não. Quando elas... Primeiro que é a história do podcast. Eu pensei assim, por que eu não tivesse ideia? Quando elas me apresentaram o projeto, sabe o que elas fizeram? Elas falaram assim, olha, a gente quer contratar você fazer assessoria de imprensa, a gente contratou uma agência, contratou um fotógrafo, contratou uma empresa de podcast, contratou tudo, e falou assim, contratamos também uma personal stylist. Por quê? Porque a gente queria casar tudo. É um combo. 360. Então, é um 360. É muito... Vocês deram aula aqui do que a gente tem que cuidar de todos os aspectos da vida. Você falou da tua avó, da comidinha, ou seja, você pode estar preocupado com outra coisa, mas você está preocupado com o almoço lá dos agregados. E você falou de detalhes. Assim, isso vai de encontro porque elas são mais jovens. Então, elas cuidaram de todos os aspectos. Eu falei assim, olha, por ser primeira casacô, eu nunca vi isso. Mal a pessoa contrata o assessor de empresa. Imagina Jovens mas não, tem elas uma- estão prontas. E tem uma coisa, né? E mãe, Eu e ela sempre tem falo, falado, mãe de 3 filhos. eu sempre falo que os detalhes fazem a toda a diferença, porque às vezes um detalhe derruba toda uma história. Tem um ditado que diz, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Então, o assim, detalhe faz sempre diferença. fiquem muito atentas ao detalhe, né? Tudo. Então, como vocês vão se... Que nem a Roberta, ela é impecável. Acordem assim. Acordem assim. Impecável. Acordar assim vai Impecável. ser um pouco difícil. Tá, gente, que... Mas Eu cada ouvi uma falar, no não seu, sei se é cada uma... verdade, a Roberta vai falar que ela acorda 1 hora mais cedo, escova o cabelo, maquia e volta pra cama. Não sei se é mentira. mentira, Roberta? É mentira. A gente queria Mas trazer sempre algo que ninguém seguindo, né? sabe. Sempre seguindo o seu estilo, a sua personalidade, encontrar o seu estilo e a sua personalidade. Porque às vezes não adianta você incorporar a Roberta, incorporar a Andréa e Exatamente. não Ó, ter a sua própria E personalidade. não é teoria, é prática. Olha só para as duas mulheres, são belíssimas. Uhum. Uma tá maquiada, outra não. Eu sempre encontro a Andréa sem maquiagem. E ela tá tão linda, E elegante sabe o quanto que você ia acontecer? vice-versa. Se eu São resolvesse sair estilos. sem maquiagem, não era a Roberta. E se ela resolvesse fazer uma super make, não Exatamente. era a Andréia. Eu tô Tá tudo trabalhando certo. desde, né? Eu trabalhando, eu acordei às 5 da manhã, eu não dormi essa noite. E assim, eu, Andréa, sempre fui a mesma sempre. Eu sempre fui muito assim, despojada, natural, cabelo igual sempre. Tudo. Eu tenho preguiça, de uma certa forma, de estar maquiada. Maquiagem é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Mas eu acho assim, o que eu acho que é importante de cada uma é achar a sua identidade. Nunca tentar ser o outro, né? Quando você é autêntica com você mesma, tudo dá certo. Autêntica e segura. Tentar, ó, achei e eu tenho É segurança. porque tu tá à vontade com aquele modo, né? Aquele lifestyle. E aí, assim, a gente tava falando de uma pessoa antes de começar o podcast. Por que ela faz tanto sucesso? Porque ela é autêntica, né? Porque ela tem aquela característica dela. Seja uma pessoa assim, assado, mas ela passa a verdade. E todo mundo gosta de estar com pessoas assim. Exatamente, Né? Então, autênticas. Eu acho que esse é o segredo. Não adianta, assim, alguém que é mais prático querer ser doce e calmo. E não adianta alguém que é doce e calmo querer ser... Não, respeita o teu jeito. Cada um nasceu de um jeito. Essa é a beleza da Toda vida. panela tem né? sua tampa. Essa é a beleza. Eu amei. Obrigada. Obrigada. Muito E a obrigada. tua percepção, você não falou. Ai, não, eu tô admirada aqui. Eu queria só agradecer, né, o tempo de vocês estarem aqui, passarem tudo que passaram aqui pra nós. Foi incrível ouvir. Eu tava aqui quieta só ouvindo, porque realmente a gente chamou mesmo, a ideia do bate-papo era poder ouvir histórias incríveis que valem a pena ser compartilhadas, né?
Então é isso, agradeço a presença de vocês. Bastante sucesso para o InspiraCast, que vai inspirar muitos projetos lindos para vocês pela frente, porque eu tenho certeza que vocês não vão ficar só na arquitetura não, tá? Não, e outra, tudo isso transforma a vida, né? Transforma a vida, assim, vai ser, não é só participar de uma Casa Cor, ser a primeira Casa Cor, ou fazer um projeto. É um projeto onde teve tanto ensinamento. Eu sempre digo que parece clichê, mas se mudou a vida de uma pessoa só... Já valeu. Já me inspirou. Aqui na mesa 3, mas ali atrás levanta Já. muita gente não sabe, tem uma plateia. A plateia teve um momento que estava cheia. porque as pessoas- Então é super Tava legal. cheio, eu vi um monte de gente É. filmando. Não, Meu meu Deus. Então é porque de repente também prendeu a atenção, porque eu reparei, tinham vários lá atrás filmando. Eu acho assim, que aprender sempre é bom, né? E eu acho que essa vida é uma troca. E continuem assim, e eu acho que isso daqui é um sucesso e vocês deviam continuar com o InspiraCast, com certeza. Por quê? Porque aqui vocês estão movimentando o espaço de vocês. Vocês estão se relacionando. E eu aprendi uma coisa com meu pai. Você pode não ter dinheiro, mas você ter relacionamento é tudo nessa vida. Meu avô e teu pai devem ter muitas coisas em comuns. Você com certeza vem de São Paulo, de uma outra origem, mas o meu avô, sabe o que ele falava? A mesma coisa que teu pai? Melhor não ter dinheiro, mas ser amigo do garçom. Né? Exatamente. Melhor ter crédito na praça. Então é isso, a gente tem E eu já tenho esses- outra frase, com a minha amiga falava quando eu era criança, falou assim, encosta e palco da sombra, o palco tá caindo e você cai junto. Aí tem uma outra. Agora são essas frases. ótimas, né? Aí você falou, pau que tá caindo. E tem um compadre meu que fala: gente feia dá azar, anda com gente bonita. Exatamente. Então, assim, Opa, então Opa, tudo tudo bem. bem. são coisas, né, que a gente vai aprendendo com ouvir falar de pessoas queridas, amigos e tal, mas que tem um grande fundo de verdade, né? O meu pai falava, vocês já são casadas, né? Já. Mas o meu pai falava uma coisa que era muito importante. Quando você namorar e pretender casar com alguém, veja como ele trata a mãe. Se ele tratar mal a mãe, ele vai tratar você 10 vezes pior. Gente, eu queria fazer um negócio aqui, nada programado, me tocou agora. Se eu não fizer isso, eu acho que eu não Será? dormiria A cara hoje. da Não, é Roberta. sério, não. Prepara que Lá você... Se eu não Tá fizer... gravando, tá Não, tá Tá gravando. Se eu Eu não... achei que tava um papo sem Não, mas gravar. é coisa boa. Não, tá gravando. Vamos Vai. ver, qualquer coisa a gente corta. Se eu não fizer isso, Ai, eu que acho medo. que eu não dormiria. Não, é uma coisa boa. Que é o seguinte, a gente estava aqui antes, e quem estava aqui, quem tá na plateia, é a avó da Doris, que tem simplesmente... 93. Falta 7 anos para 100. E eu achei ela tão... Eu queria que ela viesse, que desse uma palavrinha para ela dar um recado Dá um para quem conselho estiver pra assistindo. gente. Meu Vem. Deus. Então ajuda ela. E olha que E chique. já enquanto ela não nos vem, eu vou escuta. fazer um anúncio dela, que ela tá viúva e ela disse que quer arrumar um namorado. E ela E é aí, eu queria que a senhora desse um recado aí, 93 anos com agora. corpo de 70. Segunda-feira você trisavó. Ah, que lindo. Que linda, parabéns. Qual o recado que a senhora daria para essas... São meninas, né? Essas 4 Meninas, meninas. meninas. E para as meninas que estão assistindo, É. para os meninos... pra todo Primeiro, parabéns para vocês. Vocês aproveitaram todas as oportunidades que lhes foram dadas. Deus as presenteou e se diz, né? Obrigada, Senhor, por ter nascido. Certo? Que o mundo está aí para vocês. O mundo está ruim? Será? Não está ruim para vocês. Está ruim para quem não luta a boa luta. A luta abençoada e aquela luta de ama teu próximo como a ti mesmo. Que vocês fizeram isso pelas falas de vocês. Então, esse amor que Deus nos deu, a gente tem que de coração oferecer aos outros. Não é dar esmola, né? Oportunidades. E vocês, com empresas e tudo, vocês estão dando oportunidades. Eu tive empresa enquanto meu marido era vivo e nós demos, graças a Deus, muita oportunidade. Formamos muitos pilotos, muitos mecânicos, certo? Filhos de mecânicos. E agora eu estou solita, eu e Deus. E Ele não quer me levar. Ele não quer me Ai, que levar. lindo, olha. Né? E estou um pouquinho cansadinha, é verdade. Porque depois que você tem um grande amor, ele se vai, nada mais serve. Esse aqui quer me arranjar um namorado, eu vou dar uma enforcada nele qualquer hora. Então arranja um para minha tia também, que tem 90 anos,
parece fisicamente, é impressionante como ela parece fisicamente, tem a mesma fisionomia e a mesma disposição. Mas ela não está cansada. Dia 2 ela está embarcando, indo para Paris, Ai, que sozinha. maravilha. Pois é. Gente, obrigada. E até pelo que minha avó falou, é justamente isso. Além de oportunidades, agradecer de novo por terem topado, né, Jenny, comigo e com a Jenny, assim, que realmente começou numa brincadeira que tá ficando séria, mas ela vai continuar sempre sendo uma brincadeira, mesmo que seja levada pra frente. E muito obrigada pela humildade de vocês e por estarem aqui. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu vou apresentá-la. Quem sabe não vai para Paris com ela. E só quero fazer um brinde para vocês. Se há neste mundo um Deus para os acasos, que pela humanidade o bem reparte, que lhes dê da fortuna a melhor parte, que venturas lhes dê, sem leis nem prazos. Eu de alegria tenho os olhos rasos de lágrimas ao vir brindá-las, quando vejo que até para saudá-las as flores se debruçam pelos vasos. O meu brinde é sumário, curto, breve. Se o nome que se quer quando se escreve quebra-se a pena em traços ideais, mulheres como vocês, quando se brindam, tem-se a missão cumprida, a festa finda. Quebra-se a taça, não se bebe mais. Deus as abençoe. Aham! Ó, pausa.